Fala galera que vai fazer o concurso para o DPEM, boa tarde a todos, eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia e meu objetivo hoje é estar trabalhando mais uma maratona exclusiva para esse concurso a ser realizado pelo CESP. Vamos trabalhar os itens 9 e 11 do conteúdo programático, vamos falar um pouco sobre segurança da informação e backup, é nossa meta corrigir aí algumas dezenas de questões da banca durante esse sábado, durante esse final de semana, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada primeiramente no conteúdo programático. Veja comigo. Objetivo, segurança da informação e procedimentos de backup. Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão, uma questão TRE da Bahia, concurso de 2017. O procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade à informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizados, sendo impedidos da leitura ou acesso ao seu conteúdo por outras pessoas, isso é denominado criptografia. Qual o objetivo da criptografia? A criptografia, ela oculta o significado. Oculta o significado. Quando a gente diz que a criptografia garante o sigilo, garante que aquela informação só será acessada pelo usuário autorizado, vamos imaginar o seguinte, porque o que eu creio que possa gerar algum tipo de dúvida é a atribuição da integridade à criptografia, né? Então, vamos pensar no seguinte. Se eu mando uma informação sem criptografia para um destinatário, imaginem que eu mandei uma informação para o banco dizendo, aplica 10 mil reais. E aí, no meio do caminho, houve uma interceptação e alguém propositalmente adultera o conteúdo. Vai ferir o princípio da integridade. E aí coloca lá, não aplica, resgata 10 mil reais. Na semana que vem, quando eu observar que não houve a aplicação e que eu tive o prejuízo financeiro, eu vou reclamar com o banco. E aí o banco vai dizer, não, a mensagem veio legível dizendo para não aplicar, pelo contrário, para resgatar. E aí eu vou falar, oh meu Deus, mas não fui eu. A mensagem não foi assinada, então ela não tem autenticidade, não tem integridade, ela não tem nenhuma medida de segurança. Agora, se eu tivesse criptografado a mensagem, somente o destinatário vai conseguir ler. Logo, se eu altero o conteúdo da mensagem, quando ele decifrar, não vai ter sentido. Por isso, ainda que eu tenha aplicado somente o princípio da criptografia, o fato dele ocultar o significado faz com que, se alguém modificar o conteúdo, o destinatário não compreenda a mensagem. Logo, se ele não está compreendendo, ele vai inferir o quê? Opa, ou a chave que usaram não foi a chave correta, ou essa mensagem foi alterada e perdeu o sentido. De qualquer forma, vai ter que mandar a mensagem de novo, porque essa não teve efeito, essa não tem validade para mim, não tem sentido. Então, essa interpretação que vocês têm que ter. Quando eu mando uma mensagem criptografada, somente quem sabe a chave vai conseguir ver o quê? O conteúdo daquela informação. Logo, preserva nesse contexto a integridade. Bom, então, voltando. Vocês não poderiam marcar engenharia social, porque a engenharia social é uma técnica de ataque. De ataque? É onde se obtém informações acerca de um alvo para a prática de uma fraude, para ludibriar esse alvo para a obtenção de uma senha, enfim, para um furto de identidade. Agora, o antivírus é um mecanismo de segurança que vai combater vírus existentes na máquina e impedir a entrada de malwares em geral. Firewall
é um equipamento que vai filtrar o tráfego da rede. E backup é uma cópia de segurança, né? Então, dentre as alternativas, só podia ser a letra A. E espero que tenha ficado um pouco mais clara a compreensão da integridade vinculada à criptografia, ok? Vamos que vamos! Vamos para uma questão agora de 2013, falando sobre backup. Lembrando que o assunto não vai variar em relação ao tempo, né? Surgem, obviamente, novas tecnologias de backup, como backup na nuvem, que é hoje o backup mais indicado. Sendo que as questões na prova vão continuar fazendo referência aos tipos de backup. E aí, galera, é atemporal. Qualquer questão que pergunte sobre backup incremental, diferencial, está valendo, independente do ano da questão. Beleza? Então, vamos trabalhar? Vamos. Vejam, o backup mais seguro é incremental. Por quê? Não posso afirmar isso. Existem 5 tipos de backup a saber. Backup normal, incremental, diferencial, diário e de cópia. Lembrando que esse backup normal também pode ser chamado de completo. Então, a gente vai ter o backup completo, o backup incremental, o backup diferencial, o backup diário e o backup de cópia. Vocês sabem que a maioria nem sabe da existência dos 5 tipos de backup, né? Grande parte das pessoas que vão fazer a prova só sabem que o backup é uma cópia de segurança. Mas vocês precisam conhecer as rotinas e distinguir, principalmente os 3 primeiros, que são os que mais caem. Saber que o backup completo copia tudo, por isso que o nome dele é completo, né? Tudo aquilo que você seleciona, não necessariamente todo o disco. Eu, por exemplo, não tenho necessidade de fazer backup do Windows, porque se eu perder o Windows, eu instalo de novo, se eu perder o Office, eu baixo de novo. São fáceis de serem recuperadas essas informações. Então, eu não preciso fazer um backup de todo o disco. Eu faço backup dos meus arquivos de dados, dos meus arquivos que, se eu perder, vão me impactar. Uma planilha, um banco de dados, um documento do Word. Imagina eu ter que digitar minha dissertação toda de novo, meu livro todo de novo. Isso vai me dar um prejuízo financeiro muito grande. Então, uma foto. Como é que eu vou provar para minha filha que eu era magrinho? Eu tenho que ter uma foto. Então, isso precisa ser resguardado, precisa ter a salvaguarda. O backup é para quê? Para garantir a integridade daquela informação. Voltando então. O backup mais seguro é o incremental. Não posso afirmar isso. Existem 5 tipos de backup. Não posso afirmar que um é mais seguro que o outro. São cópias de segurança. Então a letra A está errada. Letra B. A vantagem do backup incremental. O que é um incremento, gente? Tudo bem que eu não vou ensinar nessa maratona toda a teoria acerca dos backups. A gente vai corrigir exercícios. Mas vocês vão ter que raciocinar comigo. Qual é a ideia de incremento? Em qualquer contexto, incrementar é adicionar. O incremento é uma coisa adicional. Então, incrementa aí, melhora aí. Né? Quando você incrementa, você está adicionando. Então, pensa comigo. O backup incremental, ele depende do backup completo. Só que o backup completo demora muito para ser realizado. Às vezes, um backup completo pode levar horas. E aí eu não quero fazer um backup completo todo dia. Não é necessário. Eu posso, por exemplo, fazer um backup completo no domingo e um incremental a cada dia da semana. Olha o conceito aí, ó. Um adicional a cada dia da semana. Então, se eu fizer um backup completo no domingo e um incremental na segunda, ele vai pegar somente os arquivos novos ou modificados após o completo e vai criar um incremento. Aí eu posso fazer um incremento a cada dia da semana, por exemplo. O ruim é se der problema na sexta-feira, né? Que eu vou ter que pegar o completo de domingo, o incremental de segunda, de terça, de quarta e de quinta, na ordem, para poder restaurar o backup. Então, percebam, o backup incremental, ele é adicionado a um arranjo, a um conjunto de backups já existentes, né? Então, eu tenho um completo e vou criando um incremento. Se der algum problema, eu tenho que restaurar todos os arquivos, o completo e todos os incrementais. Voltando.
Qual é a vantagem do backup incremental? Como ele pega só os novos e os alterados desde o último backup, ele é rápido. Ele é rápido para ser criado, mas ele não é independente. A letra B está errada. Letra C. O procedimento de backup completo consiste em copiar todos os arquivos para a mídia apropriada, que pode ser um pendrive, pode ser uma fita, um DVD. A fita é muito importante para backup. A vantagem hoje das fitas é que elas podem ter capacidade de armazenamento de 30 terabytes ou mais. Então, enquanto um HD tem 2 teras, eu posso ter uma fita de 30 teras. Para uma empresa, para uma grande corporação, talvez seja interessante implementar backup em fitas. Ok? Vamos lá. Então, a vantagem do backup incremental em relação aos outros tipos de backup é trabalhar independentemente. Está errado. Letra C. O procedimento de backup completo consiste em copiar todos os arquivos para a mídia apropriada, previamente selecionada e escolhida de acordo com o tamanho do backup, né? Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Beleza? Por que a D está errada? Obtém-se a maior eficiência na recuperação de dados e informações mediante a utilização de um conjunto de backups diferenciais e incrementais. Observem. É possível ter um conjunto que envolva o completo, diferencial e incremental. Tudo é possível. Agora, o diferencial e o incremental, eles dependem do completo, ok? Comumente, a pessoa que vai organizar o backup utiliza uma combinação de normal, de completo com incrementais ou de completo com diferenciais. Misturar isso é para questão de prova, que na prática, normalmente se faz ou esse arranjo completo incremental ou o arranjo completo diferencial, na prática. Na teoria, as questões podem misturar, e aí para resolver uma questão complexa, só dominando o conceito do atributo de arquivamento associado ao backup. Cada tipo de backup tem uma teoria que envolve um atributo de arquivamento do arquivo propriamente dito, né? Esse atributo é um dado, tipo um metadado. Um dado que vai informar se aquele arquivo já sofreu backup ou não. Toda vez que eu salvo o arquivo, ele é marcado com azinho. Quando eu faço um backup completo ou incremental, para identificar que aquele arquivo já sofreu backup e não copiar novamente no próximo incremento, eles retiram o atributo de arquivamento. Dessa maneira, ele marca o arquivo como tendo sofrido backup. Vamos pegando a teoria assim aos pouquinhos, até o final da correção, vamos ver se vai dar para cobrir toda a matéria de backup. Vamos lá. Voltando então. Obtém-se maior eficiência misturando backups diferenciais e incrementais? Não. Para que arquivos sejam salvos de maneira segura, o backup deve ser realizado tanto na ROM quanto na RAM. Gente, ROM e RAM são memórias primárias. A ROM é gravada de fábrica, a gente não vai fazer backup na ROM jamais. E a RAM é volátil, quando desliga o computador perde tudo. Então essas memórias RAM e ROM, elas são consideradas primárias porque elas são indispensáveis para o funcionamento da máquina. Mas a ROM não armazena arquivos do usuário e a RAM é volátil. Então a letra E está errada. Reiterando o gabarito, letra C de Charlie. Vamos que vamos. Vamos agora para a Polícia Civil de Alagoas. Em virtude de todos os backups diferenciais executados, incluírem todos os arquivos alterados desde o último backup completo. Essa é uma característica do backup diferencial. Ele é acumulativo. Então, vamos comparar um arranjo de backup normal mais incremental. Presta atenção. E um arranjo de backup normal mais diferencial. Vamos lá. Imaginem que aqui eu tenho uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Aí aqui eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
No backup normal, mas incremental, imagina que no domingo fizemos um backup que levou 4 horas. Na segunda, quando fizer um backup, ele vai levar meia hora. Porque ele vai pegar só os novos e os alterados desde o domingo. Na terça, ele vai demorar 1 hora. Vai pegar os arquivos novos e os alterados desde a segunda. Na quarta, meia hora. Na quinta, 1 hora. Enfim, vai pegar um pouquinho de tempo, né? Vamos colocar aqui, tipo, 30 minutos, 60 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 60 minutos. Se der algum problema na sexta-feira, ele vai ter que restaurar todos. Então, vai levar lá as 4 horas, mais 30, mais 60, mais 30, mais 60, mais 60. 30, mais 60, mais 30, mais 60, mais 60. Para restaurar vai ser lento. Mas para criar foi rapidinho. Essa é a característica do backup incremental. Agora, quando eu penso no diferencial, levou 4 horas no domingo. Na segunda-feira, levou meia hora. Na terça, vai levar 40 minutos. Só que nesses 40 minutos, já tem os 30 de segunda, então eu posso jogar esse fora. É um caráter acumulativo. Na quinta, ele sempre vai ter que ser maior do que o de terça. Sempre. Salvo se eu venha excluir arquivos, né, que faziam parte do backup. Mas o comum é que ele vai aumentando. Vai ter 45. Depois vai ter 50. Só que cada backup diferencial que eu fizer, eu posso substituir o anterior, porque ele vai estar fazendo sempre o quê? Desde domingo. Ele vai estar copiando todos os arquivos novos ou alterados desde domingo. Então, quando eu fizer um novo para sexta, eu posso jogar o de quinta-feira fora. Essa é a lógica do backup diferencial. Ok? Cada backup que eu faço, eu descarto o anterior. Vejam comigo. Em virtude de todos os backups diferenciais executados incluírem todos os arquivos alterados desde o último completo, a recuperação de dados é mais rápida utilizando-se backups diferenciais que os incrementais. Essa questão está certa. Por quê? Eu fiz o backup no domingo, de 4 horas. Fiz o de segunda, demorou meia hora. Fiz o de terça, demorou 45. Fiz o de quarta, demorou 1 hora. Ainda que demore 2 horas para fazer o de sexta-feira, como eu não vou precisar dos anteriores, vou pegar só o primeiro e o último. A restauração vai demandar só 2 arquivos. Tende a ser mais rápida do que se fosse um incremento, que eu teria que ter 5 arquivos, 6 arquivos, dependendo do dia da restauração. Então, o backup incremental é mais rápido para ser feito e mais lento para ser restaurado. O backup diferencial demora mais para ser feito. Ele vai acumular sempre desde domingo, mas é mais rápido para ser restaurado. Então, são essas diferenças aí relevantes entre o incremental e o diferencial. Incremental, rápido para criar, lento para restaurar. Diferencial, lento para criar, rápido para restaurar. Beleza? São essas comparações que podem ser feitas entre o incremental e o diferencial. Agora, o mais rápido de todos, sempre vai ser o completo. Peraí. O mais rápido para restaurar, tá? Para restaurar, o mais rápido é o completo. Por quê? Pensa comigo. Parece contraditório, mas não é não. O backup incremental implica o completo mais um monte. O backup diferencial implica o completo mais um. O backup completo só implica completo. Então, se eu faço um backup completo todo dia, lógico que vai demorar muito para ser feito. Mas para restaurar só preciso do completo. Então vai acabar sendo mais rápido. Perceba, o backup completo é o mais lento para ser feito. Mas se ele perguntar para restaurar, o backup completo é o mais rápido para ser restaurado, porque não depende de nenhum outro. No incremental e no diferencial, vou ter sempre que pegar o completo. Ok? Está confuso. Vamos lá, vai melhorar. Então, essa questão de Alagoas está certa. Vamos embora. A cópia de segurança de pastas e arquivos, também denominada backup, deve ser feita com determinada periodicidade. Não pode falhar
Qual a periodicidade? Quem determina isso é o administrador. O backup tem que ser periódico, tem que ser constante, tem que ser frequente. Mas eu não posso falar diário, mensal, semanal. Isso vai depender da velocidade com que eu crio as informações. Então isso vai variar de acordo com cada caso. Legal? Mas essa orientação está certa, né? Porque ele fala o quê? Periodicamente, constantemente, frequentemente. Beleza. Em locais seguros, distintos do local em que os dados foram salvos originalmente. Galera, isso muito se fala desde o caso das Torres Gêmeas. Por quê? Porque tinha empresas que faziam backup da torre lá que caiu em Nova York e guardavam na outra torre. As duas torres desabaram no mesmo dia. Perdeu tudo. Então, muito se fala hoje em dia que o backup tem que ser guardado em um local geograficamente distinto para que o mesmo incidente, um alagamento, um terremoto, um incêndio, não danifique o original e a cópia. Daí, uma grande solução para isso é a nuvem. O backup na nuvem hoje é muito seguro. Até porque as empresas que oferecem esse tipo de serviço replicam os dados em servidores espalhados em locais pelo mundo, em locais diferentes do mundo. Vamos voltar. A fim de permitir a recuperação dos dados em caso de perdas. Então, essa questão de Alagoas está certa. Vamos à próxima. A frequência com que se realiza backup tende a variar conforme o nível de atualização e de criação de arquivos. Perfeito. Se eu crio muitos arquivos, eu tenho que fazer mais backup. Se eu crio poucos arquivos, eu faço menos backup. Então, se eu não modifiquei nada durante a semana, eu não preciso fazer backup, não tem nada novo. À medida que eu vou criando arquivos, é que eu vou tendo a necessidade de fazer backups. Essa questão está certa. Próxima questão, vamos lá. O backup incremental, procedimento mediante o qual são copiados apenas os arquivos criados ou alterados desde o último backup completo ou incremental. Então, até aí está certo também, né? O backup incremental, procedimento no qual são copiados apenas os arquivos criados ou alterados desde o último backup. Desde o último é desde o completo, seria o primeiro no arranjo, ou desde o incremental anterior. É mais demorado e seguro que o backup completo. Aí ficou errado. Para ser feito, o backup incremental não é mais demorado. Observa que ele coloca que são verificados as datas de todos os arquivos para ele averiguar se eles foram alterados. Não se verificam as datas. Serão verificados os atributos de arquivamento. Os atributos de arquivamento. Ele só vai copiar os arquivos que possuem um atributo de arquivamento. Que são os arquivos que foram criados ou modificados após o backup. O atributo de arquivamento é um indicador de que aquele arquivo precisa sofrer backup. Então, não interessa a data. O critério para cópia não é a data. O critério para cópia é o atributo de arquivamento. Por isso a questão está errada. Vamos que vamos. No procedimento de backup, o armazenamento de arquivos no disco rígido do computador deve ser complementado com a criação de cópia de segurança, que deve ser guardado em local seguro. Então, no procedimento de cópia, o armazenamento de arquivos no disco rígido deve ser complementado, deve ter uma outra cópia. Aonde? Em um local seguro. Certa questão. Para executar o backup, é suficiente copiar um arquivo edição para outra pasta? Para outra pasta não, gente. Não adianta o arquivo estar no mesmo disco. O arquivo tem que estar em uma mídia diferente em um local seguro. Porque se eu faço um backup para uma outra pasta, se o HD queimar, perde o original e a cópia. Não é backup, não tem nada de seguro. Se eu pegar um vírus, vai apagar os dois. Se o computador queimar, pegar fogo, roubarem o computador, eu vou perder os dois. Então, o backup tem que ser feito em uma mídia separada, em uma mídia diferente. E armazenado em um local seguro, de preferência um local o quê? Distinto, né? Geograficamente diferente. Vamos para a próxima.
O backup dos dados que emprega uma combinação de backup normal e incremental é um método mais rápido e requer menor espaço de armazenamento em relação aos demais tipos de backup. Quais seriam os demais tipos? Diferencial, diário, de cópia. Entretanto, por meio desse backup, a recuperação de arquivos pode se tornar difícil e lenta. Para recuperar, para restaurar, eu vou ter que pegar o quê? O normal e todos os incrementais. Então, essa questão do CPRM é vista também como certa. O backup dos dados que emprega uma combinação normal e incremental é mais rápido para ser criado. Rápido para ser criado. E requer menos espaço de armazenamento, porque cada arquivo vai ser um incremento pequeno. Cada arquivo vai ser um incremento pequeno. Mas para restaurar, eu vou ter que pegar todos os arquivos, do mais antigo para o mais novo. E esses arquivos poderão estar armazenados em diversos discos ou fitas. Isso é verdade. Então a questão do CPRM está certa. Vamos à próxima questão. Vamos lá, galera. Agora uma questão do CESP da Polícia Federal, concurso 2013. Imediatamente após a realização de um backup incremental, utilizando-se um software próprio de backup, o próprio Windows traz um programa de backup, a expectativa, a gente pode esperar a expectativa de que esteja ajustado o flag arquivo. O que é isso? O atributo de arquivamento de todos os arquivos originais que foram copiados para uma mídia de backup? Sim, os backups do tipo completo e diferencial, backup completo e incremental, eles retiram o atributo de arquivamento. Marcando os arquivos como tendo sofrido backup. Marcando os arquivos como tendo sofrido backup. Olha o texto como parece, como soa mal, né? Retirar é marcar. Retirar o atributo é marcar o arquivo como tendo sofrido backup. Então, quando eu vi essa questão, eu em casa, para corrigir, eu peguei o dicionário para ver o conceito de ajustado. E aí vi que, dependendo do contexto, o mecânico ajustou o motor do carro, o mecânico mexeu. Quando você faz um backup que altera o atributo, ele ajusta, ele mexe. Então, ainda que a gente esteja acostumado a decorar a teoria, que ele retira, que ele exclui o atributo de arquivamento, não deixa de ser um ajuste. Por isso a questão do CESP está certa. Vamos que vamos. O backup diário é aquele que quer saber da data. Não precisa ser de hoje, pode ser de ontem, da semana passada, mas você vai ter que especificar a data que você quer para ele copiar os arquivos. Então, backup diário é a cópia de segurança dos arquivos alterados em uma data específica. Beleza. Nesse tipo de backup, evita-se a cópia de todos os arquivos armazenados, copiando-se somente os arquivos criados ou modificados naquele dia. Então, a questão está certa. Próxima questão. Instituto Chico Mendes. O uso de backup do tipo incremental permite que sejam copiados apenas os arquivos gravados desde o último backup normal ou incremental anterior. Essa é a definição propriamente dita. Isso aí é para você colocar no caderno como uma definição do backup incremental. Beleza? Então essa é a definição do backup incremental. Ela está perfeita. Próxima questão. O uso de backup em nuvem, que é muito recomendado na atualidade, para sistema de armazenamento de imagens, ele está colocando aí como se fosse até mesmo um celular, né?
quando a gente tira a foto no celular, por exemplo, é comum ter uma conta do Google vinculada ao celular e ele já salvar na nuvem. E a vantagem dessa salvaguarda de salvaguarda na nuvem é que você pode perder o celular, pode quebrar, pode ter um dano, e a informação vai poder ser acessada remotamente de qualquer equipamento conectado à internet. Então a vantagem é a salvaguarda, é a cópia de segurança em ambiente fisicamente seguro, na nuvem, distinto, e geograficamente distante. Essa questão do CESP 2018 está certa. Próxima questão, agora do Distrito Federal. Muito mais eficiente que os CDs e DVDs no que se refere à taxa de transferência, capacidade de armazenamento e portabilidade, os pendrives são meio eficientes de fazer backup. Galera, se eu pensar num pendrive na atualidade, o DVD está restrito a 4,7 GB. Essa é a capacidade padrão dele, né? Existe até DVD de dupla camada com 8,5 GB, existe DVD de até 17 GB, mas não é o caso. O CD tem 700 megas. Hoje eu posso ter um pendrive começa com 4, 8, 16, 32, 64 GB. Então, um pendrive com 64 GB e uma USB 3.0, por exemplo, com 600 megabytes por segundo, a gente tem realmente velocidades boas e capacidade de armazenamento muito significativas aí para armazenar dados para o usuário. Essas mídias são indicadas para backups domésticos, backups de pequenas empresas, porque backups de grande empresa já não vão caber, né? Aí você vai ter que contratar ou o serviço da nuvem ou vai ter que usar HD externo, fitas são muito indicadas para backup. Então, voltando, questão do TRT do DF está certa. No dia a dia, hoje muito se fala no uso do pendrive. Tem laptop que nem tem mais CD e DVD. Muitos nem trazem mais o drive. Embora você possa comprar um drive externo, não é recomendável. Você compra um pendrive. Vamos lá. Na primeira vez que se realiza uma cópia de segurança, seja de um servidor ou de um computador pessoal, qual o tipo mais indicado para o primeiro backup? É o completo. O backup incremental e o diferencial, eles têm um caráter de backup para formar arranjo com o completo. Ou seja, você tem que ter primeiro o completo para depois fazer os incrementais ou depois fazer os diferenciais. Eles são complementares. Esse backup periódico não é um tipo, é uma característica, o backup tem que ser periódico. E a primeira vez é o backup o quê? Completo. Eu não vou querer backup só de um dia, de uma data especificada, não, vou querer de tudo. Então o gabarito é o quê? Letra E. Próxima questão. Como forma de garantir a disponibilidade de informação mantida em meios eletrônicos? Essa daí é uma questão perigosa, gente. Por quê? Qual o conceito da disponibilidade? Por definição, na norma da ISO, a disponibilidade é a propriedade que assegura que a informação estará acessível sob demanda para o usuário autorizado. O que pode acontecer e causar indisponibilidade do sistema? Pode acontecer de acabar o link da internet, né? Cair o link da internet, pode acontecer de faltar luz, pode acontecer do HD queimado, o servidor parar de funcionar, panes elétricas, danos, podem gerar indisponibilidade de um sistema. Qual uma grande solução para isso? A redundância. Por exemplo, com a quarentena eu tenho transmitido de casa. Sabendo disso, eu tive que investir em duas internets. Por quê? É possível que um dia uma pare de funcionar e eu não posso ficar refém de uma operadora. Então eu assinei duas internets e eu tenho um link redundante. Se um cair, o outro é ativado automaticamente, a minha transmissão não é interrompida. Eu tenho um roteador que vai permitir a entrada das duas internets e vai fazer esse balanceamento para mim. É uma redundância para garantir disponibilidade. Eu também comprei um no-break. Pode ser que um dia falte luz. Com o no-break, pelo menos eu vou me despedir. Eu não vou conseguir dar a aula inteira, porque ele só dura meia hora. Mas pelo menos eu vou poder falar, galera,
Ferrou. Imagina, se eu não tiver um no-break e estiver dando uma aula ao vivo, o que eu vou fazer se acabar a luz? Você não vai nem ficar sabendo o que houve. Então, a gente precisa investir em redundância para ter disponibilidade. Agora, se um dia eu pegar um vírus ou alguma coisa, apagar o meu arquivo do computador, a informação já ficou indisponível. O backup, ele tem como principal objetivo a salvaguarda. Salvaguarda é a definição da integridade. É possível que eu pegue um vírus e ele apague o meu arquivo. Eu não vou ficar nervoso porque eu tenho o quê? O backup. O backup vai trazer o arquivo original, a salvaguarda da exatidão. Se eu alterei um arquivo de maneira equivocada e salvei e falei, caramba, não era para salvar, eu precisava do arquivo anterior, eu tinha que ter criado um arquivo novo. Mas eu tenho no backup, então eu posso restaurar o meu arquivo anterior. A ideia do backup é a integridade. Essa é a principal característica. É possível, muitos autores consideram que o backup está vinculado com o princípio da integridade e da disponibilidade. Por quê? Embora não seja uma disponibilidade imediata, como obtida com discos redundantes, por exemplo, com RAID, não deixa de disponibilizar a informação para que o sistema volte a funcionar no menor tempo possível. Se eu não tiver o backup, ferrou. Vai demorar muito mais para eu poder criar aquele conteúdo novamente. Então, eu posso associar a integridade e a disponibilidade. Alguns autores, percebam, a norma da ISO define integridade como salvaguarda da exatidão, completeza da informação. Backup e integridade. Muitos livros, fácil de justificar, de ter um recurso, se for o caso, eu ajudo. Integridade mais disponibilidade. Agora, essa questão de 2012 colocou errada. Por quê? Ele não garante a disponibilidade. O backup não garante a disponibilidade. O sistema vai parar de funcionar. Ele pode garantir a integridade e tornar a informação disponível em menos tempo. Mas, para pensar em disponibilidade, eu tenho que pensar em redundância. Então, o CESP considerou essa questão errada. Ele serviria para garantir a integridade. Assim, há quem bata muito na palavra garantir, dizendo que nem tudo é 100% seguro. Eu não bato tanto na palavra garantir, não. Porque eu vejo garantia como assegurar. O objetivo do backup é assegurar. Quando eu faço um backup, eu viso garantir. Ainda que eu saiba que nada é 100% seguro. É possível que o backup nem funcione. Eu tenho que fazer testes periódicos do backup. Mas eu não vou bater só na palavra garantir. Eu vou bater no garantir a disponibilidade. O objetivo dele seria garantir o quê? A integridade. Quem vai prover a disponibilidade em caso de danos, panes, é o RAID, é o arranjo de discos. Por exemplo, quem queimou HD tem outro. O RAID vai prover disponibilidade. Se um HD parar, você nem percebe, o outro continua funcionando. Mas o backup não é para disponibilidade, o backup é para integridade. Então, como vocês também têm RAID no concurso do DPEM, não custa lembrar que RAID aumenta a confiabilidade. O que é confiabilidade? Confiabilidade é a propriedade. Olha o nome, confiabilidade. Onde você vai poder acreditar que o sistema funcione conforme esperado. Isso é uma coisa confiável. Eu espero que ele vá funcionar dessa forma. Então, quando eu coloco RAID, eu aumento a confiabilidade. Com a redundância, eu vou garantir também o quê? A disponibilidade. Beleza? E quando eu penso em backup, eu aumento a integridade. Ainda que alguns autores associem integridade e disponibilidade.
Essa questão, então, ficou errada. Se vocês observarem, o restante está todo certinho. Como forma de garantir a disponibilidade, deve-se fazer o backup de arquivos dos dados originais. Normalmente, sempre que o procedimento de backup é executado, o sistema operacional do equipamento faz uma cópia da... Ah, não. Não. Aqui tem outro erro bizarro. Tem uma outra questão, então, pior aí. Vamos ver. Epa! Essa aqui, ó. Vamos ler de novo. Como forma de garantir a disponibilidade já está errado. Deve-se fazer o backup dos arquivos dos dados originais. Normalmente, sempre que o procedimento de backup é executado, o sistema operacional do equipamento faz uma cópia da totalidade dos dados em meio de armazenamento distinto. Eu não preciso fazer cópia da totalidade. Totalidade seria a imagem do disco. Eu não preciso fazer imagem. Toda vez que ligar o computador, olha lá o que ele está dizendo. O sistema operacional, sempre que ligar, sempre que o procedimento de backup é executado, o sistema operacional faz uma cópia da totalidade? Não. Eu não preciso copiar o Windows, Word, Excel, PowerPoint, porque esses programas são facilmente baixados e instalados. Eu não preciso pegar a totalidade. Legal? Mas valeu a pena já falar desse papo da disponibilidade, porque há uma questão do CESP falando exatamente onde há um único erro. Vocês vão ver. Vamos continuar. Caso um professor queira fazer backup de arquivos diversas das suas aulas em destino seguro. Repete. Caso um professor queira fazer backup de arquivos diversos de suas aulas em destino seguro, fora do disco rígido do seu computador. E esses arquivos ocupem 2 GB, engraçado como é que ele escreve, né? De espaço em disco. Será recomendável que ele opte pela utilização de um CD. CD só armazena 700 MB, gente. Então, não tem como ele copiar 2 GB em uma mídia como um CD. Isso não é recomendável. Essa questão está errada. Ok? Ele diz, sem que empregue um recurso de compressão. Não tem como caber. 2 GB são 2 bilhões. 2 bilhões não cabem em 700 milhões. Então, essa questão está errada. Agora, procedimentos de backup são essenciais para a recuperação dos dados no caso da ocorrência de problemas técnicos? Sim. Se você falar para um técnico que o teu computador está com vírus, a primeira coisa que ele vai te perguntar é se tem backup. Se tiver, ele vai apagar tudo e instalar tudo de novo. Então, se não tiver, ele vai falar para você que lamenta tanto. São essenciais para a recuperação dos dados no caso da ocorrência de problemas técnicos. Essa questão está certa. Queimou HD, tem que ter backup. Agora, essa questão foi muito discutida. O gabarito preliminar dela, foi certo. Aí entraram com recurso e o gabarito passou a ser errado. Como não existe contra-recurso, quem pensou no certo se deu mal. Vamos lá, replicar documento em um pendrive consiste em um procedimento de backup. Se você leu a questão e pensou que esse replicar é pegar o arquivo que está no disco rígido e colocar no pendrive, você acertou o gabarito preliminar. Mas aí, o que o pessoal alegou? O pessoal alegou que a palavra replicar é duplicar. E alegaram que duplicar no pendrive não é seguro, porque para ser seguro tem que ter uma mídia diferente. E aí o CESP acatou essa interpretação e trocou o gabarito. Eu vejo essa questão como horrorosa. Eu vejo uma ambiguidade absurda. Quem é que está dizendo que a replicação foi no mesmo disco? Isso é uma inferência. Mas como não há contra-recurso, mantiveram o gabarito errado. Era melhor, né? Era mais correto que o CESP tivesse anulado a questão. Uma questão ambígua tem que ser anulada. Mas vocês têm que ficar espertos, porque o dia que vocês virem uma questão ambígua na prova, tiverem acertado, vocês vão ver que muita gente está fomentando o recurso e vão se abster. Não pode. Você tem que pleitear a anulação da questão.
você pode fazer recurso para manutenção do gabarito, para anulação e para troca de gabarito. Muitas vezes, o interessado naquela questão pode fazer um recurso para manutenção do gabarito. Isso não é muito comum, mas é possível. É melhor fazer para manutenção ou para anulação do que chorar depois, né, gente? Então, fique esperto aí após a prova. Lembre-se que após a prova, os grupos não são muitas vezes tão favoráveis. Vocês tendem a se aborrecer bastante em grupos de discussão pós-prova. Mas vamos pular essa fase. Por enquanto, todos têm que viver em harmonia. Oh, quão bom vivem os irmãos em união. Vamos continuar. Um usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco rígido do computador, cujo tamanho total é de 4 GB. Para atender essa demanda, ele deve utilizar um CDR, não pode, porque o CDR-W só vai armazenar 700 megas. 4 bilhões não cabe. Disquete, horroroso, né? O disquete é muito pequeno. 3.800 megas seriam aproximadamente 3.8 GB. Também não cabe. Smartphone com 3.8 não vai dar. O DVD cabe 4.7. Então a resposta é o que? Letra E. DVD-RW é o regravável. Ainda que o concurso do DPEM não cobre hardware, quando ele fala em backup, talvez seja interessante a gente pensar em mídias em capacidade de armazenamento, hein? Então o gabarito aí é o que, gente? Letra E. Vamos para TJ de Sergipe. O procedimento de backup pode ser realizado tanto para um arquivo individual, quanto para um conjunto de arquivos, uma pasta, um diretório, ou até mesmo para o HD inteiro. É possível fazer o backup do HD inteiro? É possível sim. É possível que eu queira fazer o backup de tudo. Eu posso fazer o backup de um arquivo, de um diretório do disco todo? Posso. Então essa questão está certa. Eu não vou querer fazer backup do Windows, mas poder eu posso. E existe uma coisa chamada imagem. Se eu fizer a imagem do disco, é a cópia idêntica. Legal? Voltando. Próxima questão. É importante salvar o arquivo periodicamente, constantemente, frequentemente, durante sua edição. E após a sua conclusão, armazená-lo em uma mídia distinta da original. Ter dois. Né? Tem um original e tem uma mídia distinta com uma cópia. A fim de criar uma cópia de segurança da informação e evitar a perda do conteúdo. Então, recomendação válida, questão certa. A definição e execução de procedimentos regulares e periódicos de backup garante a disponibilidade. Olha lá, essa era a questão que eu havia pensado anteriormente. A definição e execução de procedimentos regulares e periódicos de backup garante a integridade dos dados após eventuais ocorrências de desastres relacionados a defeitos tanto de hardware quanto de software. Compreendo, defeito de hardware, se o HD queimar, cara, tu vai ter que comprar outro HD. O computador não vai continuar funcionando porque você tem um backup. Então ocorreu uma falha na disponibilidade. O que vai acontecer é que você vai poder comprar um outro HD, colocar na máquina, e aí horas depois, sei lá, dias depois, que tiver com outro HD, você pode restaurar o backup. Óbvio que vai ser mais rápido que se não tivesse o backup. Mas a prioridade do backup é garantir a integridade. Se a questão vier falando integridade, confiabilidade, disponibilidade, mas se ela combinar a integridade, está valendo. Só não pode afirmar a disponibilidade sozinha. Aí não é legal. E ainda mais com essas questões do SESP que nos servem de histórico, abordando esse tema, esse assunto. Então, backup é para integridade. Pode falar integridade e disponibilidade? Pode. Pode falar integridade e confiabilidade? Pode. Né? Integridade, confiabilidade, disponibilidade. Integridade é a salvaguarda da exatidão. Disponibilidade é o sistema estar acessível sob demanda. E confiabilidade, o sistema funcionar da maneira que eu estou imaginando que ele vai funcionar, da maneira que eu pude prever.
Isso é tornar o sistema confiável. Galera, com isso, a gente encerra as questões previstas para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Convido a todos para que me sigam no Instagram. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. prof.renatodacosta. Peço aos senhores também que me sigam no YouTube. Há vários vídeos bacanas no YouTube. Eu tenho colocado, tem vídeo de banco de dados lá. Quem quiser assistir uma aula de modelagem conceitual, que é uma matéria bacana, inclusive para esse concurso do DEPEN acerca de banco de dados, vale a pena. Está disponível no meu canal do YouTube. Tem outras matérias lá, tem outras aulas, outras maratonas, enfim. Fica o convite para que vocês me sigam no YouTube. Eu vou disponibilizar esse material da aula de hoje no meu canal do Telegram. Então, quem quiser pegar o material, siga-me no Telegram. É Professor Renato da Costa o canal. E agradeço a todos pelo carinho nas redes sociais, pelo carinho no fórum, né? Muitas pessoas colocam mensagens no fórum, opiniões, elogios. Eu fico muito agradecido. Eu e o professor Diego Carvalho, a gente tem se esforçado ao máximo para prover para vocês o melhor conteúdo de maneira pragmática e eficaz aí para o sucesso. Beleza? Gente, um ótimo final de semana. Vamos que vamos. Até a próxima. Valeu!